Olá! Alguma vez ao ler a Bíblia, a gente parou para pensar como seria achar uma citação específica sem os capítulos e versículos que usamos hoje? Parece impossível, né? Pois é, nesta nossa conversa, vamos descobrir a história por trás dessa ferramenta que é, literalmente, uma chave que abriu as escrituras para todo mundo. Então, a gente vai fazer uma viagem no tempo. Vamos começar lá no primeiro século, olhando para os manuscritos originais, e vir até o sistema super organizado que temos hoje. E no caminho, vamos conhecer as pessoas por trás dessas ideias geniais e ver como elas mudaram completamente a forma de estudar a Bíblia. Então vamos lá. A nossa primeira parada é lá atrás, na época dos apóstolos. E olha, o desafio de ler e de fazer referência aos textos sagrados era uma coisa gigantesca. Imagina só a cena. Chega uma carta do apóstolo Paulo. Ele está sempre citando os escritos sagrados. Mas como é que alguém ia achar exatamente a passagem que ele estava mencionando? Não tinha um sistema de busca, não tinha índice, era tudo na base da memória e de um conhecimento muito, mas muito profundo de todo o texto. E olha, a diferença é gritante. De um lado, um manuscrito antigo. É um bloco de texto, sem espaço entre as palavras, sem pontuação, sem divisão nenhuma. Do outro lado, a Bíblia que a gente conhece, toda organizada. Essa imagem já mostra o tamanho do desafio que era estudar esses textos, né? Exatamente por não ter um sistema de números, os escritores bíblicos faziam o que podiam, usavam expressões como essa, assim como está escrito. Para achar a citação que Paulo usa em Romanos, por exemplo, a pessoa tinha que conhecer as escrituras hebraicas de cor e salteado. Era uma tarefa que pedia uma familiaridade com o texto que hoje a gente mal consegue imaginar. E o ponto principal é este. Os 66 livros das Escrituras Sagradas não foram escritos em pedacinhos. Eram mensagens completas, feitas para serem lidas do começo ao fim, sem nenhuma divisão. Achar um trecho específico era, para a maioria das pessoas, uma missão praticamente impossível. Bom, essa dificuldade toda não podia continuar para sempre. Séculos depois, veio a primeira grande inovação para organizar o texto da Bíblia. Vamos avançar um pouco no tempo e ver como as coisas começaram a mudar. E a pessoa-chave aqui é um clérigo inglês chamado Stephen Langton. A gente está agora no início do século XIII. Ele era professor na Universidade de Paris e as universidades estavam crescendo muito. Imagina o cenário, debates, estudos e uma necessidade enorme de todo mundo estar na mesma página. Foi aí que Langton teve a ideia de criar um sistema para dividir a Bíblia em capítulos. E essa solução foi simplesmente fundamental. Essa linha do tempo ajuda a gente a ter uma ideia da dimensão disso. Pensa só, mais de 1000 anos se passaram entre os manuscritos originais e a criação dos capítulos por Langton. É muito tempo. E como a gente pode ver, a história não parou por aí. Ainda faltava um passo bem importante. É que antes do sistema do Langton pegar de vez, outras pessoas tentaram organizar o texto. E o resultado foi uma bagunça. Para se ter uma ideia, um dos sistemas dividia o Evangelho de Marcos em quase 50 capítulos. 50! Em vez dos 16 que a gente conhece. Agora imagina a confusão numa universidade cheia de estudantes de lugares diferentes, cada um com uma Bíblia dividida de um jeito. Era óbvio que precisavam de um padrão, de um sistema único. Ok, então já tínhamos os capítulos. Agora vamos avançar mais uns 300 anos na história. Foi quando a última peça desse quebra-cabeça apareceu, deixando a navegação pelas escrituras, muito mais precisa. E o nome dessa vez é Robert Estienne. Ele era um impressor e um estudioso muito respeitado lá na França, e a gente está em plena era da invenção da prensa. A impressão de livros estava explodindo. O objetivo do Estienne era muito claro. Ele queria usar essa tecnologia toda para facilitar o estudo da Bíblia para todo mundo. E ele sacou exatamente o que faltava. Um sistema de versículos que funcionasse para tudo. A grande sacada do Estienne não foi criar a ideia de versículos do nada. A genialidade dele foi padronizar tudo. Ele criou um sistema de versículos numerados para as escrituras gregas cristãs e, muito importante, ele juntou esse sistema com as divisões que já eram usadas nas escrituras hebraicas. O resultado? Um sistema único e coerente para a Bíblia inteira. E aí vem o grande momento. Em 1553, o Estienne publicou lá na França a primeira Bíblia completa com os capítulos e os versículos do jeito que a gente usa até hoje. No começo teve gente que criticou, sempre tem, né? Mas o sistema era tão prático, tão útil, que todo mundo adotou bem rápido. Pronto, capítulos e versículos finalmente estabelecidos. A partir daí o estudo da Bíblia mudou para sempre. Vamos ver agora o resultado final de tudo isso. Essa frase aqui resume tudo de forma brilhante. É a analogia perfeita.
De repente, cada versículo da Bíblia passou a ter um endereço único, que nem o CEP. Isso permitiu que qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, encontrasse e compartilhasse exatamente a mesma passagem, com uma precisão e uma facilidade que antes eram impensáveis. Agora, um ponto muito importante que a gente precisa ter em mente. Essa divisão em capítulos e versículos não foi inspirada por Deus, tá? Ela é uma invenção humana, não estava nos textos originais. Mas a utilidade dela é simplesmente inegável. Se tornou uma ferramenta indispensável. E hoje, graças a esse sistema, a gente consegue fazer o que era super difícil lá no primeiro século. Alguém fala Isaías 40, versículo 13, e pronto, a gente vai direto para o livro, para o capítulo e para o versículo certo. Com essa chave, a gente acha rapidinho as palavras que o apóstolo Paulo citou lá na sua primeira carta aos Coríntios. Fica fácil conectar as diferentes partes das Escrituras de um jeito claro, acessível para todo mundo. Então, a conclusão lógica de toda essa história é a seguinte: essa chave que a gente ganhou, os capítulos e versículos, é muito poderosa, mas ela precisa ser usada com sabedoria. As divisões ajudam a gente a achar as coisas, mas não podemos esquecer que a mensagem de Deus foi entregue em textos completos. Por isso, é fundamental sempre ler o contexto, não só um versículo solto. Só assim a gente consegue entender a mensagem completa dos escritos sagrados, que podem nos tornar sábios para a salvação.